Amém. Então, vamos ler Gálatas 3, do 1 ao 7. Essa é a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Pai, nós te pedimos que o Senhor ilumine esta passagem para nós, que o Teu Espírito Santo traga entendimento esse que por sua vez traga santificação para a vida do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos a compreender o que o Teu Santo Espírito quis dizer através da pena de Paulo com esses dizeres. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ideia de estudar livros da Bíblia de maneira sequencial é que nós tenhamos uma boa visão do panorama geral daquele texto. Deus nos deu a Bíblia em livros. Cada um desses livros trata de temas muito coerentes. E é claro que há situações em que nós pregamos passagens isoladas da Escritura, mas existem epístolas, existem livros em que o argumento ele permeia o livro todo de uma maneira tão uniforme, tão coerente, que é muito difícil você entender porções isoladas daquele livro sem o contexto geral. E é o caso da carta de Paulo aos Gálatas. O argumento central da carta aos Gálatas é a liberdade cristã no tocante às coisas que o cristão supostamente teria que fazer para alcançar a salvação. O cristão está livre disto. Deus libertou o cristão disto, de ter que, pelo seu próprio mérito ou pelo seu próprio merecimento, alcançar a salvação. A salvação é mediante a fé e mediante a fé somente. Esse é o argumento de Paulo aos Gálatas. Nós já estudamos que no capítulo 1, Paulo ele defende que não existe outro evangelho, e mesmo no capítulo 1 ele começa a defender o seu apostolado, falando sobre como Cristo apareceu para ele, num momento da vida em que ele era um perseguidor da igreja. Então ele diz que Cristo apareceu para ele, Cristo o discipulou, ele encontrou com os apóstolos 14 anos depois, a teologia deles estava em harmonia, ele chegou inclusive a repreender Pedro pela hipocrisia que Pedro cometeu diante dos gentios ali. E aí, depois de defender o apostolado dele, mostrar que a teologia dele estava toda coerente com a dos outros apóstolos, ele começa a parte teológica da carta no capítulo 2, versículo 15, dizendo que a justificação é somente pela fé, e mediante a fé já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, ou Cristo vive por nosso intermédio. E agora, no capítulo 3, Paulo ele vai começar a apelar para a experiência dos Gálatas. Então, na primeira parte dessa mensagem eu quero defender a seguinte tese: verdadeiros crentes podem ser enganados em questões espirituais. Verdadeiros crentes podem ser enganados. Em nenhum momento a carta de Paulo aos Gálatas coloca a conversão dos Gálatas em xeque. Não coloca. Mas ela deixa muito claro para a gente que eles haviam sido enganados. Então vamos ler o versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado. Percebam que, depois de deixar clara a doutrina e deixar claro que gentios e judeus são salvos da mesma maneira, Paulo começa então a chamar os Gálatas a pensar na própria experiência deles. Então olha aqui, ele não está dizendo em nenhum momento nesse versículo que os Gálatas eles são inocentes pelo que está acontecendo. Ele está acusando os Gálatas. Ele está literalmente acusando os Gálatas de serem burros.
de serem loucos. Isso não é uma diminuição do termo que ele usa aqui. O termo que Paulo usa aqui, na língua grega, significa retardado, a pessoa cuja mente não funciona. Então ele está dizendo para os Gálatas, vocês estão ficando loucos? Vocês são burros? O que está acontecendo? Por quê? Porque eles estavam se deixando influenciar, ou como diz o versículo, se deixando enfeitiçar por uma doutrina que defendia que a lei de Israel aperfeiçoaria a obra de Jesus, porque a obra de Jesus não era suficiente. E qual era o motivo pelo qual não fazia sentido que eles se deixassem levar por isso? Está no mesmo versículo, ele diz, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E essa palavra exposto aqui não significa que Cristo foi crucificado lá, né? Significa, não foi diante de vocês que Cristo foi pregado, que Cristo foi falado a respeito, que Cristo foi anunciado como crucificado? Gálatas loucos, como é que vocês podem se deixar influenciar quando o Jesus crucificado claramente foi pregado diante de vocês, foi anunciado diante de vocês? Paulo ele começa a mostrar uma sequência de acontecimentos decorrentes dessa exposição do Cristo crucificado diante dos Gálatas, esse Cristo crucificado que era a mensagem central da pregação de Paulo. Ele mesmo fala quando ele anuncia aos Coríntios, quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 ele diz, olha, quando eu cheguei no meio de vocês, eu decidi que eu não queria saber de mais nada, somente de Cristo crucificado. Cristo crucificado era a mensagem central de Paulo, e ele está dizendo aqui, não foi diante de vocês que eu preguei essa mensagem, a mensagem do Cristo crucificado. E ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas para os Gálatas, para mostrar qual era o nível de loucura daquelas igrejas. E aí ele usa informações que estão nos versos seguintes. No versículo 2, ele defende que os Gálatas receberam o Espírito de Deus. No versículo 5, ele defende que o Espírito de Deus operava milagres diante dos Gálatas. E no 4, percebam que eu não estou indo em ordem, eu estou só organizando por lógica da intensidade da pergunta. No versículo 4, ele diz que os Gálatas sofreram por amor a Deus. E aí, homileticamente, né, que a gente fala, para a organização aqui do pensamento, a gente consegue usar o versículo 3 como conclusão das perguntas retóricas de Paulo. Então façamos a seguinte jornada, versículos 2, 5, 4 e 3. Nessa ordem. Versículo 2. Olha a primeira pergunta retórica. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas, de onde saiu a fé de vocês? Onde surgiu a fé de vocês? Vocês estavam seguindo a lei de Israel com muito esforço e aí o Espírito de Deus surgiu em vocês? Por causa do esforço de vocês? Não. Como isso aconteceu? Aconteceu mediante a pregação do Evangelho. O Espírito veio mediante a pregação do Evangelho. Gálatas, vocês estavam seguindo a lei de Israel quando o Espírito veio sobre vocês? É claro que não, vocês nem sabiam que essa lei existia. Vocês eram pagãos, gentios. E aí chega um grupo diante de vocês, dizendo que Cristo não basta, que você precisa seguir a lei de Israel para ser salvo. Mas espera, o Espírito já tinha habitado em vocês, já tinha vindo habitar em vocês, antes que vocês soubessem qualquer coisa a respeito do padrão moral de Deus. E aí para nós, aqui, que estamos aqui nesse momento, pense no momento que você se converteu. Pense na sua conversão. Se você não lembra do momento pontual, porque muitas pessoas não têm esse momento pontual na vida em que a pessoa se converteu, não é? Pense então no processo de você se tornar crente na sua vida, do destaque, né, da comparação de quando você não era para quando você era. A sua fé surgiu por conta do volume de regras que você se predispôs a que você se predispôs a seguir para que o Espírito Santo viesse habitar em você. Foi assim que você se converteu? Quando você decidiu obedecer a uma série de regras e aí eventualmente o Espírito apareceu dentro de você? Primeiramente, por que você se importaria com os mandamentos de Deus se o Espírito não estivesse em você? Porque o ser humano natural não está nem aí para as coisas de Deus? Não tem interesse nas coisas de Deus? Foi assim que o Espírito surgiu na gente? Em mim e vocês que são cristãos? É claro que não. Como é que o Espírito vem? Como o Espírito veio sobre nós? Como ele veio sobre os Gálatas? Da maneira como Paulo explica em Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. E é assim que vem a fé. É assim que o Espírito age. Não é com você pegando as tábuas de Moisés como ímpio,
se esforçando muito para segui-las, e aí o Espírito vem. Não é assim que acontece, esse não é o processo. O obedecer a Deus, o próprio interesse de obedecer a Deus vem depois disso. Não há mérito nosso na descida do Espírito Santo sobre nós. Nenhum. Então essa é a primeira pergunta retórica de Paulo. Como veio o Espírito sobre vocês? Resposta: pela pregação da palavra, pelo anúncio do Evangelho. Foi assim que o Espírito Santo desceu sobre vocês, e foi assim que ele desceu sobre todos nós, através do anúncio do Evangelho. E é assim que ele vai descer sobre quaisquer pessoas ao nosso redor que não têm o Espírito Santo. A segunda pergunta que nós vamos dar uma olhada está no versículo 5, olha só. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres em vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí nesse versículo, Paulo já não está falando sobre a vinda pontual do Espírito na vida de uma pessoa. Ele está falando sobre aquele que mantém o Espírito de Deus e aquele que faz com que o Espírito de Deus opere milagres sobre as pessoas. O milagre da santificação, o milagre do frutificar, não é como fala Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito na vida de uma pessoa. A pergunta de Paulo é: essa operação do Espírito de Deus na vida de vocês se dá por causa da lei de Israel ou por causa da pregação da fé? Ou seja, da exposição da palavra de Deus que gera frutos em vocês? Essa é a pergunta. O Espírito que opera milagres entre vocês, ele opera milagres pelas obras da lei que vocês seguem ou pela pregação da fé? E a pergunta se volta para nós. O quanto o esforço de vocês, ou de cada um de nós, o esforço de seguir a lei moral de Deus já produziu efeitos? O quanto o esforço próprio de cada um de nós aqui já produziu efeitos de santificação na gente? Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu tentei por conta própria mortificar o pecado na minha vida, eu senti o mesmo que Martinho Lutero seguiu antes de entender o Evangelho. Eu senti o mesmo que Martinho Lutero sentiu antes de entender o Evangelho. Um sentimento de asco e ódio em relação à lei de Deus. Por quê? Porque é impossível, é impraticável, a minha carne é gulosa demais, os meus pecados não são democráticos, eles não dividem espaço com ninguém. Eles não querem sair do trono do meu coração. Agora, o quanto o Espírito já frutificou na vida de vocês, irmãos, através da pregação da palavra? Eu tenho certeza que todos aqui têm algum exemplo, ou se não alguns, do quanto a exposição fiel da palavra de Deus já produziu efeito na vida de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história. Eu entendi a mensagem do Evangelho nesse aspecto, eu ouvi uma pregação fiel do Evangelho nesse aspecto, eu entendi aquele sentido do Evangelho, e aquilo produziu algum tipo de efeito na minha vida. Eu tenho certeza que todo mundo tem história assim aqui. Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz que Deus age. É assim que a Bíblia diz que o Espírito opera milagres, através da pregação da fé. A pergunta de Paulo é: o Espírito santifica vocês porque vocês se esforçam muito, ou porque a pregação da fé gera frutos em vocês? E a resposta é claro, é através da palavra, da pregação da fé. É isso que transforma a minha vontade, é isso que transforma os meus impulsos, é isso que transforma o meu arbítrio. E aí no versículo 4, Paulo diz: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. E aí eu adoro como a palavra de Deus ela nunca tenta esconder, né? Assim como o Claudinho disse na liturgia, a palavra de Deus nunca tenta esconder que quem vive a vida cristã sofre, como diz 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai sofrer, mas existem dois tipos de sofrimento segundo o texto: o que é em vão e o que não é em vão. O sofrimento em vão normalmente é aquele que parece que acontece porque nós estamos sendo fiéis a Deus, mas acontece por causa da nossa carne mesmo. Acontece quando nós queremos viver a vida cristã do nosso jeito, aquilo dá algum problema e a gente fica todo orgulhoso de ter sofrido por Jesus, e na verdade isso foi só a nossa boa vontade, de que de boa não tem nada, tentando fazer as coisas do jeito dela. Isso normalmente acontece quando isso normalmente acontece com pessoas que precisam procurar livro da Bíblia no índice. E eu não estou falando mal de ninguém que procura a Bíblia no índice necessariamente, só estou dizendo que, se depois de um tempo vivendo a vida cristã, você ainda não conhece a estrutura da Bíblia, a estrutura da palavra, o que ela ensina, do que cada livro fala,
depois de anos de vida cristã, você não é muito mais maduro do que quem se converteu hoje ou semana passada. E se você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus. Se você não conhece se você não conhece a Bíblia, você não conhece a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, você não pode viver piedosamente em Cristo. E se você não vive piedosamente em Cristo, não é por Ele que você está sofrendo. Você está dando cabeçada por culpa sua mesmo. Mas o sofrimento que não é em vão é aquele que é gerado pela busca constante daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para a nossa vida, daquilo que Deus espera. E isso te torna parecido com Cristo. E aí o mundo vai odiar você. Mas esse sofrimento não é em vão. Assim como o próprio Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15. Meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Mas aí tem que ser feito para o Senhor. Não é? Então, 3 perguntas retóricas de Paulo. O Espírito veio sobre vocês porque vocês estavam seguindo a lei de Israel? Não, porque vocês nem tinham a lei de Israel. O Espírito opera milagres sobre vocês porque vocês estão seguindo a lei de Israel? Não, porque vocês nem conseguem seguir a lei de Israel perfeitamente. Vocês sofreram tantas coisas que sofreram em vão? Conclusão das perguntas retóricas de Paulo pode ser sintetizada no verso 3. Será que vocês são tão insensatos, tão loucos, tão burros, que tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E aí lembram que na semana passada nós estudamos o versículo 18 do capítulo 2 que dizia que se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo constituo transgressor? Ou seja, se Jesus tendo cumprido a lei, eu tento viver a vida cristã com uma outra série de leis, eu só substituí a série de regras de Moisés por uma outra série de regras que eu espero que me santifiquem, ou que eu espero que auxiliem a obra de Cristo para me levar para o céu. Eu estou reconstruindo uma coisa que Cristo já cumpriu? A nossa salvação está na fé em Jesus. E a nossa vida cristã, a nossa santificação também é mediante a fé. Como disse o próprio Paulo no capítulo 2, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. E como isso acontece? Acontece da seguinte maneira. A pregação da palavra fortalece a nossa fé em Cristo. E a mesma fé que nos foi dada por Deus para que não mais eu vivesse, mas Cristo vivesse por mim, essa mesma fé, quando ela aumenta através da palavra, ela torna a minha vida mais e mais e mais compatível com a vida de Cristo. Eu vou dizer de novo. A fé que trouxe o Espírito Santo a você, quando fortalecida, te enche mais e mais e mais desse Espírito. De forma que tanto a salvação quanto a sua santificação são obras de Deus na sua vida através da fé. Quanto mais fé, mais de Cristo. Quanto mais fé, mais do Espírito. Quanto mais fé, mais santidade. Quanto mais fé, mais caridade. Quanto mais fé, mais amor. Quanto mais fé em Jesus, mais alegria, mais paz. Quanto mais fé em Jesus, mais bondade, mais benignidade, mais fidelidade, mais paciência. Quanto mais fé em Jesus, mais amabilidade. Quanto mais fé, mais mansidão. Quanto mais fé, mais domínio próprio. Sabe por quê? A fé em Jesus deve permear tudo, inclusive o nosso aperfeiçoamento? Porque se não for assim, eventualmente Cristo deixa de ser necessário na sua cabeça. Não adianta dizer Cristo mais as minhas obras. A parte de Deus e a minha parte, o famoso, né? A parte é toda de Deus. A sua parte é fortalecer a sua fé, que até isso é Ele que te dá através da palavra, e você se conforma à imagem de Cristo. Não adianta dizer é Cristo mais o meu esforço, se não acontece o que aconteceu na Igreja Católica Romana, que afirma que mesmo sem conhecer a Cristo, aquele que se esforça para praticar as bem-aventuranças pode ser salvo, mesmo sem conhecer a Cristo. Por quê? Porque se é Cristo mais o meu esforço, então, mas e se tiver esforço e não tiver Cristo? Ah, tudo bem, vai. Vale também. E não vale. E não vale. Se você mistura Cristo com qualquer outra coisa, ele eventualmente sai de cena. É sempre assim. E em teologia, nós temos 2 termos derivados do grego, que a gente trabalha muito, que são os termos pneuma e asarx. A pneuma é o espírito, é o nome
que a teologia dá para o Espírito de Deus. A palavra pneuma significa espírito no grego, ou vento, não é? E a sarx é a carne. A sarx não é só a carne do ponto de vista dos impulsos sexuais, como alguns pensam. A sarx, a carne, é a sua natureza pecaminosa em geral. São seus impulsos pecaminosos. E sabe o que a Bíblia fala no próprio livro de Gálatas a respeito do relacionamento entre a pneuma e a sarx? Entre o espírito e a carne? Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Como é que você espera, tendo sido salvo pelo espírito, se aperfeiçoar na vida cristã tentando, na força da sua carne, mortificar a própria carne? Isso não existe, porque a carne e o espírito são inimigos. A única maneira de se aperfeiçoar não é tentando com todas as suas forças matar a sua carne, porque as suas forças naturais são forças carnais mesmo. E é por isso que a lei não salva. É por isso que o esforço não salva. As afeições da nossa carne são fortes demais. As inclinações da nossa carne são fortes demais. Então dar à sua carne uma lista de regras, mesmo que sejam as regras do Senhor, dar a ela uma lista de regras para ela seguir, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque ela é forte demais. E é por isso que a santificação do Espírito no poder do Evangelho, no poder da obra de Cristo, ela não só mata aos poucos as afeições da sua carne, ela te dá novas afeições. Ela te dá novas coisas para amar, novas coisas pelas quais viver. O Espírito te dá novas afeições para que você substitua as afeições da carne pelas afeições do Espírito. Você não consegue santificar a si mesmo. Então não adianta dizer que você é salvo por Cristo e acontece um aperfeiçoamento mediante ao meu esforço. O aperfeiçoamento acontece também mediante a fé, mediante ao fortalecimento da sua fé. Quem te santifica é o Espírito, dando a você novas coisas para amar no lugar das coisas que a sua carne ama. E ele faz isso através da fé. E a fé é fortalecida através da palavra. É o poder de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 1,18, certamente. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amigo, você quer se aperfeiçoar como cristão? Com todo o amor do mundo, não seja insensato como os Gálatas, para não usar outra palavra. Pare de confiar em elementos externos ao Evangelho. A sua santificação se dá através do fortalecimento da fé que Deus te deu. E isso se dá através da palavra. De forma que quando eu converso com pessoas, eu posso falar de mim mesmo, não é? Mas já faz um tempo que eu não questiono mais. Por que eu continuo errando nesse ponto? Eu já sei a resposta há um tempo. É porque a minha vida de meditação na palavra ou de oração está de alguma forma fraca. Mas é impressionante o número de pessoas que falam, às vezes para mim, às vezes para Gabriela. Não é uma, nem duas, nem três e nem 5. Por que eu não consigo vencer tal pecado? É porque a sua fé está fraca. Porque o fortalecimento do seu espírito se dá através do poder da palavra. E você não está conhecendo mais e mais e mais a palavra. E aí, essa série de perguntas retóricas que foi feita aos Gálatas, foi feita a nós também para que nós usássemos a razão. O Espírito veio sobre nós pela graça mediante a fé. Começamos pelo Espírito de Deus e continuamos nos santificando pelo Espírito de Deus mediante a fé. E assim, sim, nós sofremos por amor a Cristo. E esse sofrimento nunca é desperdiçado. Nunca. E para fortalecer a sua tese, Paulo dá o exemplo de Abraão. Bom, engraçado como ele fala que através da pregação da fé, a pessoa ela é salva e ela é justificada e ela é santificada, e aí agora ele apela para a Escritura para ser coerente com o próprio argumento, não é? Não apelando somente para a experiência dos Gálatas, mas apelando também para aquilo que a Escritura ensina sobre fé. E o exemplo que ele dá, para que ninguém discuta,
é justamente o exemplo do pai da fé, o exemplo de Abraão. Como Abraão foi justificado? Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído, ou, em outras versões, imputado para a justiça. Então, depois de apelar para fatos e experiência, Paulo usa as Escrituras. O texto que Paulo cita nesse versículo 3, no versículo 6, perdão, está lá em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 17. Deixa eu ler para vocês. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: mas Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não as cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então até aqui você vê que Abrão creu em Deus, e Deus ele pede para que Abrão faça todo um arranjo com esses animais. Esse arranjo de cortar os animais era uma maneira comum como as pessoas faziam alianças entre si nessa época. Cortava-se os animais, passava-se no meio deles as duas partes que estavam fazendo ali a aliança entre si. E Deus fala para Abraão, né, faça isso, vamos então fazer uma aliança. Só que aí, ao pôr do sol, um profundo sono cai sobre Abrão, ele dorme, né? Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, já prefigurando a ida do povo de Israel para o Egito. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, esse é o próprio Deus se manifestando através do fogo, e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Então, eu falei para vocês que normalmente esse tipo de aliança era feita com as duas partes passando, não é, pelo meio dos animais. Só que aí Deus pôs Abrão para dormir e só ele passou. Falando, essa aliança é minha comigo mesmo e você é um beneficiário dela. É uma aliança que eu estou fazendo em nome do meu nome mesmo, não é? Assim como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que Deus, não tendo ninguém acima dele, em nome de quem jurar, jurou pelo próprio nome. E ele faz a aliança ali com Abraão, mas essa aliança que Deus fez, qual foi o mérito que Abraão teve nesse momento para que Deus fizesse essa aliança com ele? O que foi que ele fez para que Deus fizesse essa aliança com ele? Nada. Ele não fez nada. Pura graça. Qual era a diferença entre Abraão, um velho de mais de 70 anos, de uma cidade pagã chamada Ur dos Caldeus, que praticava astrologia? Qual era a diferença entre ele e qualquer outro pagão daquela terra? Nenhuma. Deus se manifestou a ele e incondicionalmente o escolheu para ser o primeiro que ouviria o evangelho de maneira um pouquinho mais elaborada, desde Gênesis 3,15, quando Deus já havia prometido a Eva que o descendente dela feriria a cabeça da serpente. E Deus submeteu a Abraão depois a uma série de provas de caráter, e em todas o aperfeiçoamento de Abraão se deu através da fé naquilo que Deus havia dito. O primeiro deles, disse o Senhor a Abraão, em Gênesis 12:1, saia de sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Abraão creu em Deus e fez como Deus disse. Quando Deus o manda para o Egito, em Gênesis 12:10, havia fome naquela terra, e Abraão foi para o Egito para ficar lá, pela fé, porque Deus mandou. E tantos outros testes, até o último e mais desafiador de todos, em Gênesis 22:2. Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá.
Ali ofereça-o em holocausto sobre os montes que eu lhe mostrar. O teste último, que prefigurava o que Deus faria por nós naquele mesmo monte em Jesus. Ele sabia, Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que através da descendência dele em Isaac, todas as nações seriam abençoadas. Ele sabia que não teria mais filhos. Mas como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 11:19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente ele o recebeu de volta. Ou seja, Abraão creu naquela rudimentar pregação do evangelho que Deus proclamou a ele. Creu na ressurreição dos mortos, que é o tom central da pregação dos apóstolos lá no livro de Atos. Abraão creu em Deus, independentemente das circunstâncias. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus para a sua justificação. Ele creu em Deus para a santificação. Ele creu para a manutenção da promessa. Ele creu em Deus. Tudo se deu através da fé. E a conclusão disso, versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Um golpe de misericórdia aqui na teologia judaizante, que tinha Abraão como figura central, né, já que a lei era o elemento mais importante ali. Nós costumamos chamar Abraão de nosso pai na fé, não é? Em que Abraão é um modelo para nós? No casamento dele? Na maneira como ele tratou os filhos? Ou na maneira como ele engravidou a empregada? Abraão não passaria nem numa entrevista de diácono na nossa igreja. Ele não passaria. Chega lá eu, o Alan e o Claudinho, né, os presbíteros, para fazer entrevista com Abraão, para diácono. E aí? Já traiu a esposa? Ele, então, né? Inclusive, uma vez no Egito, eu até falei que ela era minha irmã, porque eu estava com medo de me matarem porque ela é bonita demais. Fiquei com medo de me matarem e falei que ela era minha irmã. E aí o Claudinho olha para a cara de Abraão e fala assim, acho que aqui não vai dar não, hein, amigo? Procura uma igreja aí mais liberal para ordenar você a diácono, que aqui você tem que ter estofo moral, né? Em que Abraão é um modelo para nós? Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão é nosso pai espiritual. Por quê? Porque ele creu em Deus. E a graça de Deus é tão incrível que este homem, mentiroso, adúltero, pagão, passa a ter o seu nome e o nome de seus filhos utilizados para identificar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todas as vezes que Abraão confiou no próprio potencial, ele caiu. Mas quando ele creu em Deus, ele teve vitória. Quando ele creu em Deus, isso o tornou justo diante de Deus. Então, o que esse trecho de Gálatas 3, de 1 a 7 nos ensina? 1. A força da carne não pode ser combatida por uma lista de regras, porque quem te santifica é o Espírito e a carne luta contra o Espírito. 2. A fé que te salva é a mesma fé que te aperfeiçoa. E ela só pode ser aperfeiçoada através da palavra. 3. Deus prometeu a salvação à descendência de Abraão. E a descendência espiritual de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que creem. Aqueles que creem em Deus são feitos justos diante de Deus, como Abraão foi feito justo quando creu. Creia em Deus para ser justificado. Creia na obra de Cristo para ser feito justo. E creia na obra de Cristo também para ser santificado. Porque se você não crer, você já está condenado. Mas se você crer, você será considerado justo diante de Deus.